Estamos aqui hoje entrevistando a professora Georgia Mitrano, que é feminista, mãe, doutora e mestre em filosofia pela UFRJ e professora associada do 4º do Instituto de Filosofia da Universidade Federal de Uberlândia, sendo membro permanente do programa de pós-graduação do Instituto de Filosofia. Atua na filosofia contemporânea com temas como genocídios e terrorismos de Estado. Tem publicações sobre a condição humana e as várias exclusões de sujeitos. Pesquisa e escreve também sobre gênero, com as questões do não ser mulher e a negação do corpo feminino. Possui artigos científicos e vários capítulos de livros. É autora de Albert Camus, Um Pensador em Tempos Sombrios, e Querendo ou Podendo Ser Lilith, A Mulher, um Ser Outro, dentre outros textos. Atualmente, ela desenvolve 2 pesquisas complementares. A primeira, a erótica do feminino, do sagrado ao profano, as ficções de uma normatização do outro. E segundo, exceção como pressuposto da afirmação-negação do outro. É líder do grupo de pesquisa Núcleo em Ética e Política Contemporâneas, registrado no Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq. Pertence ao núcleo de sustentação do GT, Alteridade e Desconstrução. Integra como pesquisadora associada do grupo de pesquisa Encruzilhadas Filosóficas, coordenado pelo professor Rafael Haddock Lobo, do Departamento de Filosofia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. É coordenadora do grupo de estudos Encontros da Alteridade da Universidade Federal de Uberlândia. Seja bem-vinda, professora. Obrigada. A essa roda de conversa, que a gente possa expor aqui um pouquinho da sua carreira acadêmica, para a gente começar aqui a falar sobre temas importantes que devem ser debatidos atualmente e que você pesquisa sobre eles muito bem. Bora. Obrigada. A gente vai começar com uma pergunta que a gente sempre começa com essa pergunta com todos os entrevistados que vêm aqui, que é para saber exatamente como foi esse começo de você na filosofia. Como que foi esse start? Meu Deus, eu vou fazer filosofia. Quero filosofia. Como foi, professora? Ao acaso. Ao acaso. Eu era bióloga. Bióloga. Eu sou formada em ciências biológicas e sou de uma geração que fez todo o seu estudo durante a ditadura. Então, filosofia não era uma opção. Sequer tinha ideia do que era filosofia, porque ela não era dada na escola. Então, filosofia era alguma coisa meio maluca que algum maluco fazia. E era muito engraçado que eu fui fazer biologia porque eu queria saber de onde eu vim, o que era o ser. Já tinha um viés filosófico. Ou seja, eram questões filosóficas. Eu me formo, dou aula durante muitos anos, né, no ensino médio e fundamental, mas assim, aquela sensação de que não era isso. E aí eu resolvi que eu ia fazer vestibular para a UFRJ, para História. Aí eu tinha um grande amigo, André Batalha, professor de História. Ele olhou para mim assim: só que você tem um problema, você vai chegar na História e não é o que você quer. Eu falei: como assim? Eu gosto disso, eu gosto disso. Isso é filosofia, Jorge. Aí eu falei: não custa, né? E nem achei que ia passar, porque nem é que passei, menina, tinha ponto só para a UFRJ, não é que passei. E no meu primeiro mês eu chorei muito, porque eu não sabia o que era hermenêutica. Uma palavra nova para mim. Sim. O professor escrevia em grego no quadro e eu achava que eram desenhos. Ao fim daquele 1 mês de aula, a única coisa que eu sabia e que aquilo era a coisa que eu mais amava na minha vida. E eu chorei 1 mês. No final de 1 mês era certeza absoluta. Eu me graduo num curso, eu falo porque eu trabalhei durante a minha graduação inteira. Eu me graduo com summa cum laude, e num curso integral. Não me pergunte como eu fazia isso, porque só Deus e eu sabemos. Até hoje eu me pergunto também. Eu entro no mestrado, eu termino o mestrado, eu entro no doutorado. E quando eu termino o doutorado, eu passo em 2 universidades e eu estou em Uberlândia até hoje, desde 2008. Caramba. Eu entro em 96,
foi uma paixão avassaladora. E não fui para a filosofia da ciência, fui trabalhar política. Política sempre pega as pessoas, né? Sempre, sempre, sempre. Tá, e como foi a sua trajetória nesse primeiro momento da graduação? Tipo, sendo uma mulher, você vê mudanças, diferenças? Bom, eu fiz a minha graduação no Rio de Janeiro. Então, é diferente, eu fiz nos anos 90. Eu entro na graduação em 96. Então, tem aqui um momento que parece, talvez para minha geração pouco, mas vocês nasceram provavelmente no século XXI. Sim, anos 2000. Né? Então, e o Rio, eu falo porque eu estou em Uberlândia. Então, as relações eram diferentes. Uma série de questões que hoje eu mesmo falo, eu escrevo, sequer eram pensadas. Então, ninguém falava de mulher na filosofia. Tanto que eu estudo Hannah Arendt sem nunca ter tido uma aula sobre Hannah Arendt. No meu doutorado, curiosidades. Porque não se davam, mulheres não eram importantes. Ninguém falava em assédios. Nós sabíamos que eles existiam, mas nós mesmas, mulheres, por mais que tivéssemos uma verve mais libertadora, que eu posso dizer que éramos já feministas nesse momento, e éramos, mas sequer sabíamos o que eram os feminismos. Eu sempre trabalho com feminismos no plural, são várias possibilidades, né? Nós tínhamos um vocabulário machista. Então, há uma realidade de quando eu entrei, em que havia muitas mulheres, e sempre havia aquele discurso de que eu não tive bolsa de mestrado, porque eu estudei um autor que ninguém estudava. Logo, eu estudei um autor que ninguém estudava, que nunca foi dado em sala, que é Albert Camus. Hoje eu formo pessoas em Albert Camus. Albert Camus, graças a mim, ao Alessandro Pimenta, eu esqueci o nome do professor no Ceará, deu um branco aqui, nós conseguimos colocar eles até em prova de concurso para professor efetivo. Mas na nossa época, a gente não estudava. O cara que é doutor em filosofia, que é o Camus. Então, é um outro mundo que passa por Torres Gêmeas e que, dos anos 2010 para cá, se a gente pensar, e aí a gente tem que pensar no trabalho, que é uma amiga queridíssima, que é bem mais velha, mas é uma pessoa que eu amo de paixão, que está na PUC Minas e na UENG, que é a Magda Guadalupe, que desde os anos 70 fala de Simone de Beauvoir. Vocês estão entendendo? Pensar que tem Carla Rodrigues, que está ali na UFRJ, a Carla veio do jornalismo, e de repente a Butler aparece para nós. Então, é um universo que vai se abrindo aos poucos, e para vocês terem uma ideia, gênero, filosofias afro-brasileiras não estão cadastradas no CNPq como áreas de concentração, né? Elas existem, óbvio, ali, mas como áreas de concentração passíveis de ganhos, gente, ganhos de bolsas, de pesquisadores, elas não estão ali. Então, a filosofia, ela aumentou nesse leque muitos horizontes. Quando eu fiz graduação para agora, gente, tem filosofia da tecnologia, tem filosofia da biologia, tem filosofia da informação, estudos de gênero, né? Mas ainda tem sempre algum colega que fala, mas se não é antropologia, aí tu olha para a pessoa, antropologia vem da onde, criatura? Né? Mas são questões que são importantes, tem que parar. E, óbvio, eu estou nova ainda tenho muito tempo para trabalhar, mas são vocês que vão continuar mesmo esse trabalho, porque é uma luta de formiguinha. Só que não posso dizer que não mudou. Mudou muito. Mas, como diz Hannah Arendt, o novo sempre vem. Porém, a tradição sempre. A toda ação há uma reação na mesma direção, em sentido contrário. Então, há uma reação por medo,
por ignorância. Mas tá aí, a gente não pode, tanto que eu estou aqui falando com vocês, eu tenho vocês falando comigo. Sim, sim. Ainda tem muito trilha, mas mudou bastante. Eu acho que as meninas hoje sabem reconhecer um assédio, elas sabem reclamar. Em compensação, a violência por causa disso também é algo que a gente não pode nem falar que aumentou, não, porque o que a gente sabe é que as denúncias aumentaram, Sim. né? Mas eu acredito que há um resvalar da violência que sim, que é possível que ela tenha se tornado mais explícita justamente para coibir a denúncia. Porque denúncia da demissão, gente. Denúncia da prisão, denúncia da ruim, como diz na minha terra. Então, mas isso mudou. Mesmo assim, para nós ainda é uma luta, basta ver o número de mulheres. Enquanto na pós-graduação, no Brasil, hoje, mais de 54%, isso é um dado do IPEA do final do ano passado, tá? Mais de 54% das alunas de doutorado são mulheres. Sejam elas cis ou trans, tá? Isso é importante. Mulher é mulher. Não importa se cis ou trans. E isso também é algo que a gente mudou. Se eu pensar que quando eu entrei para hoje, gente. Né? A gente hoje estava lutando, a gente não precisa mais lutar pelo banheiro neutro. Eu já arrumei eu estou trocando a placa. Que se dane, esse menino quer fazer xixi, vai lá do outro lado. Não quer entrar no banheiro neutro, faz xixi em outro lugar. Né? Mas essas questões, elas estão aí, estão mudando, sim, mas ainda é uma luta. E é uma luta a ser continuada, porque não basta só validar, tá no papel, né? Exatamente. No sentido legal. A lei é legal, porque a gente esfrega ela na cara de alguém, cada lei, né? Mas, ao mesmo tempo, ela tem que ser legitimada pela comunidade. Então, quando eu tenho 54% a 58%, agora eu não lembro de qual, o dado do IPEA do final de novembro, eu penso depois passar para vocês, de mulheres no doutorado, na filosofia não é assim. Na filosofia é diferente. A gente observa isso tanto na graduação, no mestrado mesmo. Uma colega nossa aqui do UniPet passou para o mestrado com o tema sobre feminismo, né? E sobre a morte de autoras feministas, né? Então, assim, quando a gente viu ela passando, pelo menos para mim, como sendo uma mulher também, e vendo ela em um espaço de poder que geralmente a gente não vê, é algo assim, tipo, nossa, então eu também consigo estar lá. E a gente não vê muitas meninas no mestrado. É muito difícil a gente ver. Eu, esse ano, na UFO, só passou uma menina que é minha orientanda. A gente tem que se colocar nesse espaço de ser agente, de dar prática, né? Porque a gente fala tanto da filosofia, que a gente tem tanto conhecimento. E aí é muito importante, tipo, você ter traduzido o Alberto Camus. Mas Camus também está certo, porque depende da região da França. E é muito necessário a gente ter esse conhecimento e tipo, aqui, a gente é agente, vamos transformar esse espaço. E, assim, espaços de mulheres e mulheres pretas. Sim. Porque eu tô aqui com meus cabelos de pranchinha, porque eu não tenho tempo de arrumar eles, assim, eu não consigo. Já desisti, abandonei a ideia há algum tempo, usei muitos anos, diga-se passado, não dá tempo, dá trabalho. Eu sou uma parda clara, tenho plena consciência disso, mãe de filhos pretos, meu filho caçula, inclusive, é preto, negro preto. Mas as mulheres pretas também não estão ocupando esse espaço. Não. Então, quando você defende o mestrado ou doutorado de uma aluna negra, gente, vocês não têm noção. E hoje, querendo ou não, a gente pode ter críticas, por exemplo, a Djamila, porque ela acabou indo... Mas é importante ela estar na foto. Sim. É importante ela estar na mídia social. De repente, eu consegui levar a dona Helena Teodoro, que o doutorado dela é anterior da Sueli Carneiro. A gente sequer ouviu falar de Helena Teodoro, que é uma mulher preta, de 80 anos. Gente, assim, a gente chama ela de Dona Helena pelo respeito, não pela idade, mas o respeito pela sabedoria que aquela mulher traz. Quando eu consigo
fazer parte da banca de Lorena Oliveira, que foi me orientanda de mestrado e terminou o doutorado com a Rafael Docloso no Rio de Janeiro, e aquela mulher preta do Prata, que é uma região mais pobre do Triângulo, e você vê essa mulher lá, essa mulher provavelmente vocês vão estar ouvindo falar, é muito dela, que essa garota é boa pra caramba, entendeu? É maravilhoso. O problema é que eles ainda são exceções. Sim. Mas vou dizer, eles existem. As cotas foram muito importantes. Elas são fundamentais. Não no sentido só de trazer uma comunidade que precisa, né, de um reparo, que é um reparo histórico. Nenhum de nós aqui tem culpa da história. A gente não estava lá, né? A gente não fez o errado. Mas a sociedade como um todo tem que reparar alguns danos. Mas o espelho. Porque eu não tive espelho. Não tinha nenhuma professora preta, negra, parda, de filosofia. Não tinha. As minhas alunas têm. Isso é mudança. Exatamente. É pequena, mas é mudança. Aqui no nosso departamento, nos corpos de professores Eu acho composto por homens. Sim, acho que a gente só tem 2 professoras Só tem que são duas ativas professoras e ainda e são brancas. São brancas. Então, nós lá somos 31 a 32 professores, é que tem um professor flutuante, então eu sempre faço a conta, fica complicada. 4 mulheres. Eu sou a única mais escura, todas são brancas. Mas temos 2 nordestinas, 2 cearenses, o que valoriza o nosso departamento, pode ter certeza. Elas são importantes para que outras pessoas, como você disse, se espelhem. Exatamente, mas somos poucas e é complexo, porque, como a gente brinca, temos os meninos. E os meninos, gente, de vez em quando dá vontade de botar no cantinho de pensamento, sim. Mas eles são aliados, na grande maioria, isso é um fato, eu não posso reclamar do meu departamento, no departamento que eu vou trabalhar, mas eles também vêm de uma estrutura, porque é isso que a gente fala do machismo estrutural, do racismo estrutural. Tem uma estrutura. Tem uma base. Uma estrutura de quando... Porque eu sou a diretora do Instituto. A primeira mulher diretora. E às vezes eles atropelam mesmo, aí você fica parado, né? Assim, né? Essa era uma minha segunda pergunta, que você tem um projeto, né, da erótica do feminino. Porque a gente sabe, quando a gente fala de erótico e também do feminino, é um tabu. As pessoas, elas têm medo de falar. Tabu. Então, como foi você enfrentar, trabalhar isso e expor, né, as suas ideias? Ainda mais no meio acadêmico. No meio assim, acadêmico que é totalmente machista. Existe uma cultura, a gente sabe, uma cultura do machismo, né? Que a gente, por hábitos isolados, a gente não consegue combater de fato. A gente precisa de uma cultura, uma anticultura machista. E como é que você sugere pra gente que nós, como pessoas que se alinham nessa pauta feminina, feminismo, né, também, não só, como você disse, para mulheres cis, mas para trans. Mulher, não importa sim, se cis ou trans. como a gente consegue combater, como você também disse, aos pouquinhos a gente consegue, porém meio que tão desmotivador às vezes. Então, vamos lá. O erotismo, como é que ele aparece? Eu sou alguém que trabalha com política, mas ao mesmo tempo eu sou uma apaixonada por arte. Então tem um hiato aqui entre fiz filosofia, 6 anos me formo, 6 anos depois entro na graduação, fiz biologia, 6 anos depois entro na graduação em filosofia. Nesse ínter, a pessoa está dando aula e fazendo 10 mil outras coisas. Né? Estudando isso, sempre fui apaixonada por história da arte. Eu tenho uma verve estética muito forte. Eu falo mesmo, eu gosto da aula de estética. Eu gosto de estudar os clássicos. Eu vou lá, ler o Hippias Maior, vou ler Ulisses, que ninguém quer ler, do Platão, para ver onde é que tem aquilo. Discordo que a estética nasceu com Baumgarten, que ela está lá posterior, é apenas uma incursão como gênero. Agora eu posso botar aqui, virou nomenclatura, mas ela está dada de outras maneiras. E em 2013,
essa data ela é fundamental, exatamente há 10 anos atrás, havia alguém postou no Facebook, que agora nós temos o TikTok, o Instagram, eu estou em 2013, tá, gente? O Facebook era o top. Sim. E alguém posta uma foto clássica, icônica da Simone de Beauvoir, nua de costas. E o Facebook censura a bunda de Simone. E aí foi uma enxurrada, não foi só no Brasil, foi no mundo inteiro, porque, nossa, como é que você vai dizer que aquela foto... E aí, eu e várias amigas começamos a postar fotos clássicas e postagens, por exemplo, Origem do Mundo, né, que é exatamente a vagina cabeluda, que dá um... Então nós começamos a postar fotos sensuais de nus femininos. Tipo assim, isso não é pornografia, isso é arte, né? Porque a gente tem que saber. Inclusive, a pornografia, para mim, é algo que se deve... É um direito. Sem objetificar, porque aqui a gente vai ter uma série de questões que envolvem, né? Porque a gente sabe que o universo pornográfico tem a objetificação da mulher, sim, mas eu dizer que ela não tem o direito de se prostituir ou que ela não tem o direito de fazer filme pornográfico significa eu imputar um patriarcado também nessa mulher. Então você tem aqui uma ambiguidade nessa situação. É uma linha tênue, que isso é sério. Você tem a Monique Prada com um texto maravilhoso chamado Puta Feminista. Tem uma transfeminista, que é a Mara Moira, que eu amo. Como é que é? E Se Eu Fosse Puta, que é um romance que ela escreve. Aí ele é censurado, aí ela bota o puta riscado, escreve um R por cima. Fantástica, ela já está no 3º livro. Ela é doutora em literatura e é fantástico porque ela se autodefine mulher trans, feminista e prostituta. Você tem a Monique Prada, que é prostituta. Você tem várias teóricas e assim, todo mundo vende, está no mercado capitalista. Por que eu posso vender isso, eu não posso vender o meu corpo? Então é uma situação extremamente complexa que, obviamente, passa no lado do objetificar a mulher. E aí é que a gente vai ter uma barreira e vai realmente brigar. Mas no momento que eu digo você não pode, porque eu estou agindo como patriarcado, agindo com qualquer outra mulher. Por isso que eu discordo, por exemplo, da McKenna e da Working, uma série de coisas. Então, vamos lá, estamos com a bunda de Simone de Beauvoir. E aí, estou eu e 2 professoras, faço questão de fazer a menção, que é a Ana Gabriela Colantoni, que é a professora da UFG, Campos Goiás, cidade de Goiás, vulgo Goiás Velho, que eles não gostam de chamar de Goiás Velho, todo mundo conhece como Goiás Velho. Cidade de Goiás, uma pessoa maravilhosa. Inclusive estava na minha casa antes de eu vir para cá, no sábado. E aí, uma galera que a gente conhecia, porque vai trocando poesia e tal, convida a gente para uma página secreta, que era uma página de literatura erótica. Aí a gente vai assim, vamos ver qual é. Secreta. Não, mas ela é secreta porque era um grupo fechado. Mas a gente sabe que, como é que eu posso dizer, nesse aspecto machista que a gente vive, porque a mulher ela não se interessa por erótico, ele tem essa visão. É mentira. Então essa visão... Essa página, meu filho, se tinha meia dúzia de homens, da meia dúzia, 5 eram homossexuais, assumidíssimos, é tudo mulher. Elas não se interessaram. Não, mas esse é o que a nossa dimensão machista quer que as mulheres sejam essa Tá certo, você tá certo. E não é assim. Não, e não era nada. Era Anaís Nin, Hilda Hilst, poesias, pinturas, era um negócio super legal. Aí uma colega vira lá do filho e fala assim, a gente podia fazer um evento sobre erotismo e filosofia, isso em 2013. Ana Gabriela Colantoni compra essa ideia. Estamos no 4º evento, ele é internacional, tá? Vamos para o 5º ano que vem.
O que acontece? Em 2014, a Ana Gabriela consegue uma verba, ela monta na cidade. Gente, se vocês não sabem o que é a cidade de Goiás, tem 5 mil habitantes, é um universo de 20 mil, mas que no núcleo histórico são 5 mil, 6 mil pessoas, extremamente conservadora. Gente, tinha esculturas de pênis para tudo quanto era lado, e foi um evento sobre. E a primeira coisa que me falaram, quando eu me arrumo, porque foi uma semana em Goiás, é exatamente o seguinte: você sabe que a sua carreira acadêmica acabou. E justamente o que aconteceu após esse evento foi que a minha carreira acadêmica deslanchou. E ela deslancha porque a erótica está lida na teogonia no momento em que, do caos, daquela garganta profunda onde tudo jorra, Gaia e Urano e Eros. Então, quando a erótica surge, ela surge de maneira pré-filosófica, obviamente, e qual nós trabalhamos lendo a teogonia, lendo Trabalhos dos Dias. Quando nós lemos o Banquete de Platão, então não vamos fazer palhaçada, circo, baixa. Eu costumo brincar, desce do palco, apaga a luz, que a peça tá ruim. Esse espetáculo não tá bom. Não tá bom por quê? Porque isso sempre foi falado. A diferença foi falar isso. E o que é erótica feminina? É justamente pensar esse olhar da mulher, que é o meu trabalho no Lilith, que é esse livro que eu lancei no final de 2020, de que existe uma mulher que não faz parte do conceito de homem. A mulher não faz parte. É um ser outro que eu falo que é para além do falo. E para mim a questão é o feminino, que eu digo que na nossa gramática, na língua portuguesa, eu vou falar isso à tarde, eu começo falando inclusive sobre isso, o feminino virou masculino. Nos foi tirado o A na gramática. E ao tirar o A, né, de ser a feminina, né, porque o feminino ele é amplo, ele não se refere à mulher, então eu gosto muito de pensar no feminino, mas também gosto de pensar na mulher, porque são duas coisas para mim que andam juntas, mas também estão separadas, porque um homem feminino não necessariamente um homem homossexual, ele pode ser feminino de muitas maneiras. O feminino na mulher é sempre passível de uma violação. E o feminino no homem também. Então, assim, mas o homem, dependendo do grau de feminilidade, ele ainda tem mais sustentação, né? É extremamente complexo, eu falo que nos roubam. Então, falar disso, a Lilith é exatamente isso. Quem é Lilith? Essa mulher que está lá no Gênesis, né? Que, na verdade, ela não está no livro do Gênesis, mas ela está na Tsorá, no Talmud, na Tsorá está lá os trechos, né? Isso era o oral. Mas em Gênesis 1 da Bíblia está lá. E Deus criou homem e mulher. E que palavras ele usa? Ish e Isha. Homem e Oma, se fosse um feminino, né? Gênesis 2, ele cria Adão. Pô, cadê o diabo dessa mulher? Onde é que ela foi parar? Que agora tem que arrancar uma costela para que essa mulher pertença ao corpo deste homem. Aí na Tsorá, tá lá. Lilith conversando com não, peraí. Por que eu tenho que me deitar embaixo de você se nós somos feitas do mesmo material? Não, porque você tem que submeter. Não. Por que não dá? Vamos inverter aqui a parada do sexo. E está realmente escrito, ela dizendo que não quer se deitar por debaixo, que ela quer inverter a posição sexual. Ela fala, não quer, então tchau. E ela vai embora. Tanto quando a gente pega José, né, no Egito, né, que é a questão dos primogênitos, em alguns teólogos, principalmente judaicos, dizem que é o espírito de Lilith que leva as crianças, porque ela é tida como amaldiçoada, porque ela teria ido casar com o demônio Samael. Na verdade, Lilith é a primeira feminista da história, dá uma grande banana para homem, para Deus, que teoricamente é homem,
né? Coitado de Deus, teoricamente é homem, porque Deus não tem sexo, hoje não tem sexo. E fala assim, não quer? Também não quero, então tchau. Então a erótica está aqui, num corpo que é visibilizado através da erótica para apreciação masculina, mas que não pode ter apreço à sua própria erótica, ao seu próprio corpo, que se impede de... Então, discutir essas questões não são questões da antropologia nem das ciências sociais, significa uma questão basilar da filosofia clássica grega, porque eu acho que não existe só essa filosofia, tá? Então, como ela é uma filosofia clássica grega que a gente é educado, é aquela filosofia que está dizendo o quê? Do ser. E esse ser tem erótica. Acho que respondi. Super. É muito interessante você trazer essa questão do outro. Acho que foi num livro da Djamila que bateu muitas críticas a ela, mas ela vai falar muito sobre isso, sobre tipo a mulher ser o outro do homem, já que o homem está sempre meio que no centro e todas as coisas o arrodeiam, e ela vai colocar ainda mais a questão da mulher negra como sendo o outro do outro. E aí é muito, muito interessante você fazer essa questão, porque a gente tem sempre que pensar essas meio que, digamos que subdivisões, né? Porque você tem lá o homem no centro, e aí quanto mais você vai se afastando desse padrão, desse ser, mais é mais difícil vai ficando você ser enxergado, visibilizado como um todo. Então, eu falo que a mulher é um ser outro. E eu acho que é. Eu acho num sentido bem filosófico, né? Porque a gente sabe que a gente filosofia não pode achar muita coisa, não. Tu não tem o direito à opinião, né? A gente tem que estar sempre com argumento. E por que um ser outro? Porque ela tem um ser, mas que é requerido como não ser. Daí, só que o não ser não existe. Como essa coisa que a mulher existe, ela não pode fazer parte. Se ela fizer parte, desde Aristóteles, que está bem sistematizado lá na política, né, que é o nó em pingo d'água que Aristóteles já na política. Os aristotélicos odeiam que a gente fale isso, mas é nó em pingo d'água. Porque quem lê, lembra que eu fiz biologia, né? Então, o primeiro livro de Aristóteles que eu li, de Aristóteles que eu li, foi o História Animalia. No História Animalia, apesar de diferenças que vai ter entre homem e mulher, o homem e a mulher fazem parte da mesma espécie. Ao fazer parte da mesma espécie e gênero, logo tem as mesmas condições. Tanto que Aristóteles, para enfiar a mulher dentro do oikos e não dar ela o direito da ágora, é dar nó em pingo d'água, minha gente. Porque ele não vai poder falar da tábua de virtudes, ele usa o temperamento. Sim. Exato. Né? Sim. Então, no momento em que eu dou para essa mulher o sentido de isonomia, que não é a legal, clássica, que vem desde Platão, ela é igual. Então, ela é um outro, sim, ela é o diferente. Agora estava o Roberto Vô falando, e eu uso muito a questão do outro, está falando de Levinas, uma das metáforas que Levinas usa, vamos usar a palavra metáfora, não é tão boa, mas que Levinas usa para falar do outro é a mulher. Porque essa diferença radical e absoluta. Quando ele fala do orgasmo, porque o homem, a gente sabe quando o homem gozou, o homem não sabe, mesmo para mentir. O homem não pode. É verdade. Então ele vai falar daquilo que é. Porque no judaísmo o homem é obrigado a trazer a mulher. Dá até divórcio. Se não dá. É verdade isso. É obrigado. O marido não pode, uma mulher que é frustrada sexualmente pode pedir até o divórcio do marido. Diferente do pensamento cristão. Há coisas que a gente não entende muito bem lá né? Mas, e lembrando que Levinas é judeu, então o pensamento levinasiano, ao se referir à mulher no sentido bíblico, não é cristão, né, gente? Então, a mulher é uma das metáforas, porque ela é esse ser outro por excelência. É uma diferença radical do desconhecido.
Então, esse outro que eu acho que Djamila usa é esse outro radical. Mas a Djamila não escreve livros filosóficos para a comunidade filosófica. Djamila escreve para o público em geral. Daí, às vezes, para nós filósofos, a gente fala, está faltando a arrumação do conceito aqui. E aí, fica perdido. E, obviamente, se eu pensar no negro, na mulher negra, e aí aqui, gente, a gente tem que pensar, eu trabalho com terrorismos e exclusões. Eu começo trabalhando com a questão do terror nas práticas totalitárias. Então, o meu primeiro momento é com os judeus, né? E ali vai se estendendo. E aí é que é a grande sacada que eu acho, chega a ser piegas que eu vou falar, mas a minha descoberta, gente, é igual. É igual porque é o outro por excelência passivo de eliminação. É claro que eu não estou sendo colocada na câmara de gás, mas os negros foram colocados nos navios negreiros. A rota dos tubarões no Atlântico altera pelo sangue dos escravizados que eram jogados corpos. Gente, você tem noção do que é alterar a rota de tubarões no Atlântico? Daí a gente imagina a quantidade de pessoas que foram assassinadas, que nós não temos dimensão. Então, quando você começa a olhar para isso, você fala assim, meu Deus. Não, esse meu Deus aqui é... eu não sou até... Mas assim, é uma interjeição. É a mesma coisa. Claro que nas suas circunstâncias, nas suas historicidades, nos seus desdobramentos, mas significa que são seres outros e que não pertencem à comunidade humana. Ao ponto de a Igreja Católica, durante o período da escravatura, alegar que negros não têm alma, por isso que eles podem ser escravizados. Agora, coloca isso na mulher. Eu sou filha de mãe preta. Eu sei, porque eu estava contando isso esses dias, até aqui no Piauí, que minha avó uma vez falou, eu também não falava muito, né? Ela era baiana, de Salvador, eu sou carioca, mas minha mãe nasceu no Rio, mas minha avó era baiana, sangue nordestino corre nessas veias, graças às deusas, e ela uma vez comentou que o pai dela era filho de escravos libertos. Eu acho que era o pai dela. Porque aquela coisa que você ouve, você é criança, o que seriam escravos libertos? Eu fico imaginando que pode ser a lei do ventre livre, e aí os avós dela já nasceram livres, ou as pessoas escravizadas que foram libertas ou compraram sua alforria. Então a gente não sabe. Mas há algo que eu sei, que seu Luiz Lima era um homem preto e que vem de origem de escravidão. Pessoas escravizadas. Logo, roubaram o nome da minha família. Eu não tenho nome, porque Lima é um nome judaico, de cristão novo. Não é o nome que ele trouxe. Que a família trouxe. Sim. Eu tenho o sobrenome do meu pai, que é um sobrenome italiano. Eu tenho uma origem firmada por parte de pai. Sim. Mas eu não tenho nome. Gente, nomear é uma questão filosófica. A linguagem é uma questão filosófica. Ao apagar o nome, apagam-se as pessoas. Então, uma filosofia afro-brasileira, estudar necropolítica é fundamental. Sim. Por isso que quando eu olho para a questão judaica, a questão cigana, as testemunhas de Jeová, as pessoas com doenças, né, porque a gente não fala mais esse nome, mas vou usar o nome usado para a época, doenças mentais, né? É muito pesado, realmente. Eu tenho dificuldade até de falar, mas eu tento situar no contexto histórico. Homossexuais, negros, que praticamente na Alemanha não tinha quase preto, né? Então vamos embora. Muito pouco desses que se foram. Mas são mais de... Gente, o saldo de guerra são 40 milhões, 60 milhões.
Então a gente, quando fala em judeus, a gente está falando 6,5 milhões, só que a gente tem aqui mais de 25 milhões de pessoas mortas em campos de concentração. Comunistas. Na verdade, há uma estimativa que tem muita coisa que documentos perdeu de 40 milhões. Então, assim, a gente tem um saldo da Segunda Guerra muito grande. Sim. E aí eu paro e falo assim, meu Deus, e os tubarões mudaram a rota. Então, e as mulheres continuam sendo estupradas, assassinadas. Quando a gente olha para o México, né? A gente está aqui no Brasil, gente, se aqui está ruim, lá está 30 vezes pior. Então, é importante falar e mostrar que é filosofia. Só que qual é a diferença? Que eu conversando pela primeira pergunta, né? Segunda, eu acho. Da diferença de quando eu entrei. Sim, a segunda. Nunca ninguém sentou para falar isso para mim, porque isso nunca foi filosofia. E hoje ela é. Então, eu posso dizer que quase 30 anos depois de eu entrar na graduação, mudou coisa pra caramba, porque eu tô falando de filosofia africana, filosofia afro-brasileira, trazendo a filosofia brasileira para um outro patamar, que a gente fazia um recortezinho ali, quase cópia de Descartes, quase cópia de Bergson, né? Quase cópia de Kant, sem nenhum demérito para esses grandes homens que fizeram filosofia, tá? Mas aí a gente olha para a antropofagia, a filosofia, a gente mudou o olhar, e estou eu aqui, podendo de alguma maneira conversar com vocês. E uma das coisas mais maravilhosas, nesse PET tem 2 meninas pretas. Temos outras. Não, mas nesse momento, Nesse momento. isso não ia ter nem PET na minha época. O que dirá menina preta? Sim. Recentemente aconteceu um caso aqui na nossa universidade, talvez você tenha Eu sei. soube do que ocorreu. E foi algo assim muito avassalador e muito triste para todas nós, porque foi meio que esquecido, né? Por algum tempo foi esquecido. Eu acredito que hoje as pessoas já não tenham mais tanta ênfase em falar sobre o assunto. Mas nos primeiros momentos a gente percebeu uma grande comoção. É sempre assim, uma grande comoção das pessoas em um primeiro momento, por ser uma menina negra que estava se divertindo, né, em um momento de lazer e foi tirada a vida. Mas a gente percebe que a partir do momento que não se fala mais, é esquecido e acaba, assim. Então, assim, quando você fala das meninas negras em um lugar de poder e que a gente, na maioria das vezes, não vê e que a gente tem que estar sempre constantemente lutando para estar nesses espaços e ver como a gente é esquecida em alguns momentos, até mesmo nos momentos mais frágeis em que a gente está situado ali naquele âmbito, a gente fica assim, cara, mas e aí? O que a gente faz? Porque a gente está sempre lutando para poder, como eu disse, estar nesse espaço de poder. Porque aqui, querendo ou não, é um espaço de poder. Sim. A graduação, o mestrado, o PET é um espaço de poder. Nós somos privilegiados. Muito, muito privilegiadas. Muito privilegiadas. Então, como que a gente consegue se manter nesse local sem sermos esquecidas, até mesmo pelas nossas outras que virão, né? Porque a gente observa muito também que quando você falou sobre a estrutura dos teóricos, por exemplo, né, que é dado na graduação, a gente não vê as mulheres, a gente não vê Butler, a gente não vê Hannah Arendt, a gente não vê. E quando a gente vê essas mulheres, são coisas muito pontuais, não é algo profundo, sabe? E aí vem a nossa quinta pergunta, que na verdade é a sexta, né? Quais escritores que você considera que são mais importantes para a atualidade nesse pensar nessa questão da mulher, do feminino, né? E que possam trazer essa discussão para a nossa prática, sabe? Vou falar de um homem. Eu tive um professor de filosofia brasileira, está vivo, uma pessoa maravilhosa, eu gosto muito dele. E talvez uma pessoa muito negligenciada por justamente trabalhar a filosofia brasileira,
não está no rol dos grandes pensadores, Luiz Alberto Cerqueira. E esse professor, ele tinha... Eu vou fazer o gesto, porque ainda bem que isso aqui era filmado, é gravado, e a gente sempre perguntava quem quer contar para ele, porque ele falava assim, então, e a gente ficava assim na graduação, quem conta, né? Ele tinha uma sentença que me marcou e eu uso em sala. Ele dizia que a filosofia tinha duas inamovíveis. Uma era a condicionalidade histórica, ou seja, o conceito surge dentro de uma condição histórica, dentro de um momento. Outra é a universalidade desse problema. A universalidade não quer dizer que o problema é universal para todos, mas universal no sentido de que ele ultrapassa e ele se mantém. Então, quem são as filósofas? Eu diria que se eu pudesse começar, mas aí é por falta de conhecimento de coisa mais lá atrás, mas vale a pena a gente pensar algumas peças, né, mesmo escritas por homens, onde as protagonistas são mulheres na Grécia, né, algumas tragédias. Mas se eu pudesse pensar, eu falaria de Heloísa de Abelardo. Se não me falha a memória, século XI, né? Heloísa era contra o casamento, casar à força, com Abelardo ela não queria casar, não, ela achava que o casamento era uma prisão. Heloísa escreve 44 teses lógico-filosóficas depois que ela vai para Argentuí, né, como abadesa, porque ele acha Abelard, né? Vocês conhecem a história. E ela vai para o convento. Em 1999, isso para mim é muito forte. Então estamos no século XI, em 1999. Há uma questão, porque a letra é diferente, tem a assinatura de Heloísa. E Heloísa escreve 44 teses lógico-teológicas. Né? Lógico-filosóficas. Ela trabalhou em lógica, filosofia e teologia. Dizem que ela era lindíssima, dominava o grego, o latim, a retórica, a lógica e os clássicos que havia na época de filosofia. Por isso que Abelardo se encanta, porque ela era uma mulher que sabia filosofia mais do que qualquer outro que ele pudesse conversar. Além de ter sido uma mulher belíssima. O que a gente junta beleza com conhecimento, porque nós fomos ensinadas que para sermos inteligentes, não podemos ser bonitas. E se formos, temos que esconder. Não podemos nos arrumar. Eu não estou dizendo que a gente tenha que se arrumar. O que eu estou dizendo é que nos brutalizam, nos tiram escolhas. Tá? Heloísa seria uma delas. Porque em 1999 o Vaticano concede. Gente, concede significa de concessão, né? Concede que aquelas cartas podem ser de Heloísa, não eram de Abelardo, porque eles diziam que Abelardo tinha escrito, fingido que era Heloísa, porque aquelas 44 teses não poderiam ser dela. Não poderiam sair da cabeça de uma mulher. Eu posso falar da Mary Wollstonecraft, que escreve... É exatamente a teórica que a nossa colega estuda. Eu posso falar de Nízia Floresta, que é brasileira. Nízia Augusto Floresta brasileira. Brasileira? Eu acho que é isso, né? O nome da Nízia. Eu posso falar da Gerondina, que foi decapitada, Olympe de Gouges, que escreve o direito das mulheres na Revolução Francesa. E muito pouco sobre falar. Eu posso falar, gente, deu um branco aqui. Eu ia falar da autora, quando você vai falar a autora, que escreve... daqui a pouco vai sair o nome dela, quando acabar aqui. Ela é uma matemática, filósofa, ela escreve a quatro mãos com Voltaire, Madame Châtelet. Émilie Châtelet. Émilie Châtelet, acho que é isso. Misturou aqui. Eu vou pegar aqui uma coisa para vocês, mas eu tenho, é isso mesmo, que só para pegar, porque nós temos
Por que eu estou falando dessas mulheres? Porque eu estou falando de mulheres do passado, tá? Eu vou pegar aqui que o nome certinho para dar para vocês. Deixa eu botar aqui. É a Ruth. Tem uma autora chamada Ruth Hagengruber, aqui, achei a criatura. Emile de Châtelet. Eu não tô doida. Tem uma autora alemã, uma pessoa agradabilíssima de passagem, porque ela é uma alemã criada na Itália, então ela é beijoqueira. Essa eu nunca vi uma alemã tão beijoqueira, chamada Ruth Hagengruber. Ela é uma professora de Paderborn, especialista em Hegel, e ela monta, que eu saiba, na época, pelo menos até 2018, 2019, Paderborn era a única universidade da Europa que possuía uma disciplina sobre a história da mulher na filosofia. Ela faz um mapeamento, né? Se vocês quiserem do nome, Ruth Hagengruber, ela é simpaticíssima, ela tem material dela no YouTube, vocês podem procurar ela no Facebook, ela tem página, Instagram. Ela é de Paderborn e ela fez um mapeamento, e esse mapeamento a gente descobre que com o título de filósofa em números percentuais tem mais filósofa na Idade Média do que agora. Por quê? Porque roubaram o nosso título. Eu escrevi minha tese pensando em Hannah Arendt e Albert Camus. Eu não posso deixar de falar de Hannah Arendt. Eu não posso deixar de falar de Edith Stein. Eu não posso deixar de falar de Judith Butler. Eu não posso deixar de falar de Carla Rodrigues, Ana Gabriela Colantoni, Magda Guadalupe, tá? Eu não posso deixar de falar de Lorena Oliveira. Eu não posso deixar de falar de Susana de Castro, Adriana Delbon, a Janine, que tem um sobrenome diferente, esse povo com sobrenome diferente tinha, que é professora do Sul. Eu vou indicar, tem um livro que eu organizei junto com a Ana Gabriela Colantoni, que se chama Ensaio de Filósofas Brasileiras. É um livro bilíngue, só mulheres escrevendo. Ali vocês têm 6, 7 mulheres maravilhosas, entendeu? Sim, nós não só temos filósofas fora do Brasil, a Ruth Hagengruber, a Alejandra, minha querida Alejandra Siriza, professora de Mendonça, na Argentina, que faz um trabalho maravilhoso. Assim, eu estou dando aqui nome, gente, mas a Susana de Castro, vocês... tem brasileiras maravilhosas produzindo, e essas mulheres são incríveis. Tem homens femininos produzindo coisas maravilhosas, tá? Mas se a gente pode ver Sueli Carneiro, Lélia Gonzalez, a gente pode ler Bell Hooks, a gente pode ler Angela Davis. Eu tô aqui, né? É muita gente. E no Brasil, eu vou dizer 4 nomes que, para mim, apesar, e assim, e aqui a gente tem o quanto a filosofia é preconceituosa, patriarcal, machista e excludente. Vai excluir a literatura, vai excluir a mulher e vai excluir a pretitude, dando uma dimensão menor para tudo isso. E a estética, obviamente, é coisa de mulher, também diminui a estética na filosofia. Então assim, que nós temos, uma se chama Patrícia Galvão, a Pagu. Patrícia Galvão escreve um romance, Parque Industrial, no qual ela vai, inclusive, morar, que é um romance marxista. Ela tem vários textos e artigos, e ela é a primeira mulher presa política do Brasil. E a gente sabe que tem lá o negócio Pagu, em São Paulo, né? O coletivo Pagu. É feminino. Quem foi Pagu? Ninguém sabe.
Se a gente sentar para ler Parque Industrial, vocês vão ver um dos trabalhos filosóficos mais radicais sobre marxismo que eu já li. Fora os artigos e textos. Eu encontrei ao acaso, e eu sou uma entusiasta, Tarsila do Amaral. Tarsila tem... Eu adoro esse povo que tem uma tara e aí pega e compila tudo, é desse tamanho. A quantidade de crônicas, de artigos. Inclusive um texto que eu amo, do Merleau-Ponty, que é sobre o sapato de Cézanne. Vocês sabem que Tarsila tem um texto? Sobre Pascal, sobre Montaigne. Vou dar uma outra mulher que é encantadora. Claro que elas também estão na literatura. Qual é o problema de ser literato? E quem disse, a gente lê Sartre, o que é a idade da razão, o que é Saussure, o que é o diabo, o bom Deus, o que é a náusea, o que é o Entre Quatro Paredes. Então eu lendo romances e obra filosófica, Albert Camus, idem, né? A gente lê os diálogos platônicos, gente, vamos embora. Vamos deixar de, né? Mas também são obras literárias que podem ser analisadas como obras literárias no rigor e na maravilha e equidade da literatura com a filosofia, tá? Filosofia, tudo bem, a gente é meio arrogante, mas vamos ser menos, né? Eu vou dizer Clarice Lispector, o que é Paixão segundo GH? Tem um texto que eu amo, que é de contos dela, O Tempo. O que é o conto Ouve a Galinha? Se não, tratados filosóficos. Tive uma orientanda colombiana que faz um trabalho belíssimo sobre Clarice. Ela veio da Colômbia, gente, sobre Clarice Derrida. Então, o trabalho dela não só é bonito, como assim é maravilhoso, no sentido que ela aprendeu português aqui, né? E eu vou dizer uma mulher, que é inclusive o que eu vou publicar no livro da Ampof, que foi o trabalho que eu apresentei na Ampof, que para mim ela é cara, porque ela faz algo, ela é literata, mas a partir dela eu extraio aquilo que a filosofia odeia falar, fome e pobreza. Então eu faço um trabalho sobre filosofia da fome através de Carolina Maria de Jesus. Então acho que eu tenho um leque, vocês tem mulher aí pra caramba. Nossa, é tipo, em grande resumo, nós existimos, só não somos visibilizadas. Porque você deu um nome que comum, você deu um nome que a gente conhece, que são mulheres que são famosas por outras coisas, mas... Tipo... Eu falei das brasileiras, mas eu falei de mulheres filósofas brasileiras, como Susana de Castro, Carla Rodrigues, Magda Guadalupe, Ana Gabriela Colantoni, a Janine, a Aldibênia. Gente, vai vindo, né? Daqui a pouco... Maria Clara Dias, gente. Quem é Maria Clara Dias? Marilena Chauí. Ou seja, eu não preciso nem ir lá para fora. Nós temos aqui. A questão é, nós não somos visibilizadas. Mas olha a gente aqui. A gente resiste. Olha a gente aqui lutando para ser vista. Tipo, eu tô aqui. A resistência feminina, ela é algo que sempre teve. Ela é tão forte que nós somos filhas dos estupros, né? Herdeiras de mulheres estupradas, violadas, herdeiras e herdeiros, né, gente? Não é porque a nossa sociedade não é feita só da gente, ela não é matriarcal nem matrilinear. Herdeiras e herdeiras dessas mulheres, e essas mulheres sustentaram casas, criaram filhos em épocas em que nada disso existia, que a gente tem hoje. Essas mulheres, eu tenho um aluno, o trabalho dele é maravilhoso, é em política, pegando Baudin lá no século XVI e trazendo atualização para as leituras de Carl Schmitt. Só que ele é um apaixonado por cantoras do rádio, ele faz um trabalho incrível, à parte, que eu queria que fosse a peça. Apesar do outro ser lindo, eu gosto dele, que é o Luciano Severino. E o Lu faz esse trabalho incrível. Eu briguei ele, que eu orientando, a gente obriga, né, a fazer as coisas, a dar uma palestra, uma aula, na verdade, e os alunos não iam embora. Era uma aula online, no sábado, durante a pandemia, começou às 10 da manhã, era 2 horas da tarde, ninguém ia embora.
Para vocês verem como é que foi Aí maravilhoso. ela é boa, aí tu vê que ela é boa. Que ele traz as mulheres do rádio, que mesmo diante da violência doméstica, seja do pai, do marido, elas estavam lá. Resistências. Nem sempre a resistência é fugir de casa. O problema é que às vezes a gente não foge de casa, é assassinado. Mas existem muitas resistências. Se não tivéssemos essas mulheres no passado, e por mais que às vezes eu tenha meus conflitos com a minha mãe, com a história, quando você olha para trás, você fala, pô, que mulher da porra, porreta é essa? Aí tu para e fala da tua avó, assim, cara, essa doida veio com 17 anos sozinha no navio pro Rio, porque morreu todo mundo, era o cachorro. Assim, cara, tentar a vida. E aí a gente olha que por mais que nós tenhamos os conflitos de gerações, e temos, por mais que... E há um conflito, porque nós ganhamos mais conhecimento que os nossos pais, em muitos casos, e isso é um orgulho e, ao mesmo tempo, pô, né? É um embate. Se você é mulher, então, é mais complexo, porque eles se orgulham. E a gente olha para trás, né? E a gente olha para essa história, ela é uma história de resistências. Ela é tão de resistência que eu posso citar as tragédias como Antígona, como Medeia, que apesar de ter, né, tragédia, chega na morte, mas o que ela diz, o que ela coloca, que é posto até hoje. Butler tem um texto sobre Antígona, o clamor de Antígona. E eu vou abrir, eu gosto de a Bíblia, eu descobri a Bíblia, quer dizer, eu sempre estudei em colégio de padre e tal, mas eu recentemente, tem 5 anos, eu redescobri o quanto eu posso usar outras cosmologias, né, porque a gente tem uma sociedade muito cristã. E judaica, e nossa tradição é judaico-cristã. Então, mesmo eu não sendo cristã, eu tendo outra religiosidade, não tem como a minha sociedade, você vê quantos meu Deus, sim. Né? Até interjeição é nesse sentido. Que é Jezabel. E eu faço questão de citar Gabriel Mugrabi, que eu escrevendo Lilith, ele fala assim, você não falou de Jezabel? Eu falei, não. Como você não falou de Jezabel? E aí ouvimos um grande amigo meu, professor da UFRJ, e ouvimos Tom Zé, abrimos um vinho e fomos ler a Bíblia. Gente, foi muito engraçado. E tá no meu livro, Jezabel, que em Deuteronômios, no livro dos reis, e a Jezabel, ela cai da janela, né? Ela é comida pelos cachorros e só sobram os ossos da mão dos pés, e é mandado jogar aqueles ossos bem longe para que não sobre nada e que o nome de Jezabel nunca mais seja dito na terra de Israel. Gente, estou falando em 2023 de Jezabel. Então as resistências estão postas. A minha função hoje, porque eu tenho hoje o privilégio de ser uma doutora, estar numa universidade pública e ter conseguido um nome, estou na diretoria da Ampof, segunda gestão. Então não dá para me calar. Eu posso vir aqui falar. A minha função hoje é diante desse privilégio que eu conquistei, não foi me dado de graça, que isso seja claro, mas é um privilégio, porque mesmo não sendo de família rica, meus pais puderam me dar boa educação. A partir daquela boa educação, eu fui. Gostava de estudar, fui, tanto que fui, fiz biologia, fiz filosofia, fui, né? É mérito meu, mas eu tive algumas oportunidades, obviamente familiares, que mesmo que às vezes não é nem financeira, né? Você tem um apoio, né? Eu tenho muitos alunos que são muito carentes, alunos e alunos muito carentes, e que o apoio psicológico que aqueles pais dão para eles se manterem numa outra cidade, mesmo sem um tostão, faz com que aqueles meninos deslanchem. Então isso é fundamental. Minha função hoje é dizer, nós podemos, vocês podem. A filosofia ela é múltipla. A filosofia ela tem
E, gente, minhas aulas de política são recheadas de Platão e Aristóteles, eu sou apaixonada por Platão e Aristóteles. A filosofia é uma palavra grega. Isso não quer dizer que ela nasceu na Grécia e que ela só tem na Grécia, gente, pelo amor de Deus. É que nem a palavra célula. Você sabe o que significa célula? Espaço vazio. Numa observação de microscópio de Robert Hooke, vê a cortiça da casca da árvore, não tem nada lá dentro. Gente, a última coisa. Alguém vai mudar o nome da célula? Não vai. Mas quer dizer que só existe célula que é a cortiça de árvore? Não. Então a filosofia, ela é múltipla. Ela é múltipla. Ela está nos gregos, ela está nos medievos, ela está nos modernos, ela está em Kemet, no Egito, ela está na Argélia, ela está na América Latina, que é diferente da nossa filosofia brasileira. A filosofia latino-americana tem algumas diferenças. Ela está nas mulheres, ela está nos movimentos trans, ela está nos trabalhos de gênero. Porque é isso. A gente não optou por Parmênides do Uno, a gente ficou com um múltiplo heraclítico. Então não me digam que a filosofia é fechada em lógica e argumento. E não deixa ninguém enganar vocês que descobriram o corpo recentemente. Nietzsche disse, tudo é corpo. Tá? Inclusive o cérebro, a mente. Então, a gente não inventa roda, as filósofas estavam aí, os filósofos estavam aí, sejam eles em Áfricas, porque não existe uma África, o continente africano é de uma multiplicidade enorme, nos feminismos, na Europa, e a gente pode conversar, dialogar ou não, sem ofender ou tirar o direito de qualquer um fazer. Espero ter ajudado. Ajudou demais. Nossa, foi assim, meu Deus, uma conversa, uma troca muito, muito linda. Eu agradeço muito, professora, por você. Meu Deus. Olha, vocês briguem. A gente vai mais um pouco. Obriguem Gustavo levar vocês lá em Berlândia. Ai, por favor. A gente tem pão de queijo bom. Vou começar a conversar, a gente vai aqui no diálogo. A gente então queria Uma agradecer. troca de pet. Queria agradecer, professora, pelo tempo, Disponibilidade, exatamente. pelo conteúdo riquíssimo aqui, com referências belíssimas e é vivências. Que aqui é o nosso espaço, que a gente tem que aproveitar. Então, em nome de todos os petianos e as petianas, Sim. e os petianes, eu queria agradecer a sua presença aqui e esse bate-papo maravilhoso. Eu que agradeço demais. Me traga mais vezes pro Piauí. Favor, venham lá. Só mandar passagem que eu venho. Sou facinha. Mandaremos a conta do professor Gustavo aí, vamos ver. A Edna me chamou para participar da banca de orientanda dela de mestrado, porque segunda-feira eu vim falar. O Gustavo me botou para trabalhar, vocês estão pensando o quê? Segunda-feira eu fiquei das 9h40 da manhã até 10h da tarde falando, porque nós temos uma resolução na UFO que é considerada a melhor do Brasil. Eu falo com muito orgulho da resolução da nossa reitoria. Eu não faço parte da formação dessa resolução, mas a minha amiga, minha irmã, colega de trabalho, Maria Socorro Militão, tá aí, ó, outra filósofa para falar, Maria Socorro Militão, uma gramsciana marxista, porreta cearense. Essa mulher, minha filha, se eu sou brava, que ela tá 30 vezes mais brava que eu. É uma também das pessoas colaboradoras. A nossa resolução ela é mais completa que qualquer resolução no Brasil atualmente. Então eu vim falar da resolução, da valorização, da proteção. E o caso da Janaína, né, o nome da menina, que não há como mensurar a violência que essa menina sentiu, mas talvez o que seja mais impactante, porque não há nada pior do que ela ter sido morta e estuprada. Então não há, mas o que talvez mais nos impacte é que isso aconteceu dentro de uma sala de aula de uma universidade. Sim. E por quê? Porque com um aluno de mestrado, de um curso tido como nerd, ou sejam, teoricamente, bom moço. O que nós não podemos é apagar essas histórias. E se a história não é mais contada, gente,
eu falo uma coisa que eu perdi meu pai há 7 anos e isso me marcou muito, 6 anos e pouco. Só uma maneira de honrar aqueles que se foram. Meu pai era um homem muito alegre, muito feliz, dava festa, dava uma farra, também era muito explosivo, italiana. E no ano que ele faleceu, em janeiro, em dezembro, Natal, eu dei uma festa. Convidei tudo que era perdido que tinha em Uberlândia. E por quê? Porque meu pai amava a festa. Qual é a forma de honrar a Janaína? Coibir e criar instrumentos para que isso não se repita. E infelizmente, se não for aqui, vai se repetir. Mas a gente pode lutar. Isso é honrar Janaína.